Pacheco. Irmã Maria Pacheco, vamos também dar mais discernimento aí, vamos dar mais fogo, então, nesse braseiro, louvado seja. Vamos Fica à falar vontade, deste meu irmão. fogo, né? Alain de Alja, vamos falar deste fogo. Tremenda a exposição ali do irmão Roberto, que esse fogo tanto purifica. Esse fogo, ele limpa, né? Como o ouro, ele é provado, o irmão também, Regis também trouxe, porque a madeira, palho fino, o fogo consome. Mas o ouro não, o ouro ali, ele não, o ouro, a prata, e a pedra preciosa, ele não, como é que se diz? Não tem nenhum dano sobre eles, né? E os outros desaparecem, consome, né? Por isso aqui em Judas 1, 21, só tem um capítulo, 22 e 23, diz assim: apiedai-vos de alguns, né, que estão duvidosos, apiedai-vos de alguns, salvai alguns, né, com temor, arrebatando-os do fogo, onde anda até a roupa manchada de sangue. Então ele manda, né, que a gente se apiede de alguns, usando ali de discernimento, aquela pessoa que está duvidosa, né, como se a gente estivesse arrebatando ele, salvai algum com temor, arrebatando como se ele estivesse no fogo, naquela situação. O fogo, a gente pode dizer, como o irmão disse, é a prova. É a prova. Como a gente vê aqui em Pedro, né? A gente vê aqui em Pedro, 1 Pedro, que diz assim, 1 Pedro 1, 7, louvado seja, que diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece, e é provada pelo fogo. Olha, aí ela se acha em louvor, em honra, em glória, na revelação de Yahshua Mashiach. Então, amado, aqui a gente vê essa prova é como a prova para ser aprovado, né? A prova da vossa fé, a fé, ela é provada. Assim como Yahweh provou aqueles homens que, quando tirou da terra do Egito. Deuteronômio 8:2, Yahweh deixou ter fome, ter sede, Yahweh sabe todas as coisas, mas Yahweh queria ver a manifestação dele para provar o que estava nos seus corações. E ali muitos murmuraram. Por isso que aqui, apiedai-vos de alguns que ainda estejam duvidosos, como se estivesse arrebatando eles do fogo, porque a fé, ela é provada. Ela é provada. Porque, amado, aqui, olha, em 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2, diz assim, quando ele diz, tu, porém, meu filho, fortifica nesta benevolência de Al, né? E quando ele chega aqui, aí ele diz, e ao que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado. Amado, o bom soldado sofre. O bom soldado está ali, levando a verdade, levando, e muitos contradizendo. Muitos contrários, dizendo que não é daquela forma. Então, sofre a aflição do bom soldado. Ninguém que milita se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Se alguém também não milita, aleluia, e se alguém também milita e não é coroado, se não militar legitimamente, de acordo com a regra. Se não militar legitimamente, essa pessoa não é coroada. Como o próprio Yahweh mandou na sua palavra, para que a gente possa fazer em obediência. Amar o nosso próximo, não julgar o nosso próximo, não estender o dedo acusando, não a gente andar. Isto aí é uma militância que também deve fazer da observância à obediência, crer na sua palavra. Quando aquela fé ela é provada, você está passando uma situação difícil, então ali, muitas vezes, na situação dos hebreus, faltou comida, faltou água. Eu não sei o que falta na vida de você, mas Yahweh sabe. E quando falta algo na vida daquele que Yahweh chamou, é como ali, às vezes diz assim, muitas vezes as pessoas julgam e dizem assim, ó,
Tu estás numa prova, tu estás errado. Numa prova tá, mas tu estás errado. A gente vê o caso de Jó, foi um caso diferente, né, amado? A gente vê o caso de Jó. Jó ali era um homem temente a Iau, e ali Iau provou ele, né? Provou ele, porque a prova da vossa fé seja encontrada o quê? Que é mais provada do que ouro, ela seja depois de você passar, vai ser encontrado como em louvor a Iau, em honra a Iau, porque você passou com ele ali, e você ali foi aprovado, você confiou. Você teve uma confiança na sua palavra em que estava escrito. Porque ele disse, meu filho, tu vai ser deste modo. Tu vai passar pela água, mas ela não vai submergir. Tu vai passar pelo fogo, mas a chama não vai arder em ti. E você ali vai estar confiante e não estou só. Ele está comigo, como diz, ele está no meio dela, ela não será abalada. E assim nós vamos vencer. Né? Compus a minha confiança em Iau e jamais serei abalado. O salmista também disse assim, Salmo 73, 28, bom para mim foi se aproximar de Iau e não serei confundido para anunciar as suas obras. Então, amado, isso é tremendo, isso é importante, né? A gente militar legitimamente para também ser coroado. E essa coroação, amado, porque ele já deu esta coroa, guarda esta coroa para que ninguém tome, é a revelação da tua herança, daquilo que ele te deu, dos bens de melhores e superiores promessa, em Yahshua Mashiach, que quando ele disse, aquele que nem poupou o filho, como não nos dará, juntamente com ele, as demais coisas que pedimos? Lá em Romanos 8, diz isso. 8, né? 31. Que diremos, pois, se Yahweh é por nós, quem será contra nós? 8, 31. Se aquele que nem o próprio filho poupou, como não dará com ele as demais coisas? Isso, amado, já é no nosso dia a dia aqui. Isso já vai no nosso dia a dia. Por isso que até em Romanos 5, 17 diz, né? Aquele que recebe a abundância da sua graça, reinarão em vida. Nós já começamos a reinar. Nós já começamos a ver o favor de ao nosso encontro, nas nossas necessidades. Por isso que nós devemos militar legitimamente para ser coroado. Nesta confiança que não há nenhum outro. Aí ele diz, se não militar legitimamente, não será coroado. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. É o primeiro, amado. Ele diz, considera o que eu digo. E Yahweh te dê entendimento em tudo. Louvado seja Yahweh. Então, amado, ele diz, considera isto. Considera o que eu digo. E tu vais ter entendimento em tudo. Louvado seja Yahweh. Então, temos que militar desta maneira. Para já em vida, possamos reinar. Possa ver, quando nós clamarmos, Yahweh, estou precisando, ou você está com uma dor, ou alguma coisa, você ora ali, repreendendo, o mal se afasta, porque ali você já está militando legitimamente. Você está andando de acordo com a regra. Você está andando ali em obediência, está andando em fé, está andando ali buscando a Yahweh de todo o teu coração. Então, amado, vou também trazer uma passagem aqui que diz assim, quando Yahshua disse assim, né? Eis que venho sem demora, né? Aqui em Apocalipse 22, 12, que diz assim, ó, eis que cedo venho. Aleluia, Apocalipse, deixa eu ver aqui, 22, 12, aqui, louvado seja Yahweh, que diz assim, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Louvado seja Yahweh. E podemos ver o que aqui, ó, em Romanos 2, que diz assim, ó, no livro de Romanos 2, versículo 7, que diz assim, aleluia, louvado seja Yahweh. Ele diz assim, o qual recompensará, versículo 6, o qual recompensará cada um segundo a sua obra, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram a grandeza, a honra e a incorrupção.
Amado, é uma coisa tremenda demais. Somos gerados de uma semente incorruptível, como tem lá em Pedro. Então, é por isso que ele diz aqui, ó, a vida eterna, com que perseverança fazer o bem, procurar honra, glória e incorrupção. Não andar mais como andava antes, né? Quando era guiado por ídolos mudos, né? Que não via, não falava, não vê, mas ia ao tudo vê e tudo sabe. Aí ele diz assim, mais indignação e ira aos que são contenciosos, desobediente à verdade e obediente à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do Yaldim, que ele chama judeu, aqui, mas não é judeu, é Yaldim, e também do grego, quer dizer, do gentio, que fazer mal. Não, porque para com Ial não há acepção de pessoas, para com todos, amados. Somos chamados à obediência, a estarmos ali honrando o nosso Pai, glorificar o nome do Pai. Porque quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então, cumprir-se-á o quê? Tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está a morte? Onde está o teu agulhão? O agulhão da morte é o quê? O pecado. É o pecado, é andar errado. Aí, amado, cumprir-se-á esta palavra, né, que foi tragada, ela não tem domínio sobre aquele porque foi gerado, né, que diz, quando aquilo que é incorruptível, aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, né? Então, aí cumprir-se-á a palavra, tragada foi a morte na vitória. Então, é esta vida que ele disse, a vida eterna, quando ele disse, aos que com perseverança em fazer o bem, essa pessoa que passou por esse novo gerar, foi gerada uma nova criação, que é ali, como diz que o importante para ele é uma nova criação, não é circuncisão, nem circuncisão, mas sim uma nova criação. Gálatas 6:15 fala sobre isso. Então, o importante é isto, amado. O importante é fazermos desta maneira, porque se estiver desobediente, não vai. Por isso que Shaolo, na obediência, e quando ele disse, importa que tu deves sofrer pelo meu nome, Shaolo ficou ali, foi preso, ficou em prisão, vendo todas aquelas coisas, mas a palavra dele não estava presa, e ele ali ficou. E ele disse, combati o bom combate. Aleluia. Aqui, ó. 1 Timóteo 4, aí ele diz assim, combati o bom combate. E versículo 8, cadê? Ele diz, o 7, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Veio a tempestade, né, amado irmão? Como o irmão trouxe naquele, né? Veio o vento, soprou, mas ele permaneceu firme. Louvado seja Ial. E aí disse assim, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Me está guardada. E o qual, Ial, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Louvado seja Ial. Então, Shaolo já sabia disso, né? E como o irmão trouxe ali, né? Que deu tempo para se arrepender, como tem lá em Apocalipse 2:20. Eu tenho, porém, contra ti que toleras a doutrina de Jezabel. Né? Essa doutrina de Jezabel, já podemos dizer, a Jezabel é uma religião que se quer colocar no lugar de Ial, um sistema religioso para ensinar como deve ser, e muitas vezes com a doutrina dos homens. Mas dei tempo para tu se arrepender, e não se arrepender. O que foi que ele disse? Levarei tu para o leito, para a cama. Vai levar. Os seus filhos vão levar para a tribulação. Lá em Apocalipse 2:20, 21, 22, a gente já vê isso. E a gente vê, né, aqui a mão de Ial, quando é a mão de Ial, aqui em Amós, o que aconteceu também no passado, como o irmão trouxe, que aconteceu aqui no passado, com o versículo 4, que diz assim, ó, vinde a Betel, transgredi a Gigal, e multiplicai as transgressões, cada manhã trazeis o vosso sacrifício e o vosso dízimo de 3 em 3 dias. Quem trazia isso? As 10 tribos, vinha a Betel,
vinha a Gigal, e de 3 em 3 dias oferecia os dízimos a ele, né, e o seu sacrifício. E oferecer sacrifício de louvor do que é levedado, amado, do que é impuro, do que era levedado, pois foi dos deuses, os ídolos que Jeroboão mostrou àquele povo, e aquele povo estava. Aqui estão seus deuses e esse povo. E ele disse aqui, ó, nesse tempo, Iá usou o profeta Amós, o profeta Ishaial, que é Isaías, né? Louvado seja Iá, usou o profeta Osés também, falou muito, que levaria esse povo ao deserto, tiraria o nome de Baal da boca de Balaís, Osés 2, 16, 17. Ele de oferecer louvores do que é levedado, apregoais a oferta voluntária, publicai, porque disso tu gostai, filho de Israel, diz Iá dos exércitos. Por isso eu vos dei limpeza de dente em todos os vossos dias, falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertesse a mim, diz Iá. Versículo 7, aí ele diz, além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa, e fiz que não chovesse sobre uma cidade rebelde, não, sobre uma cidade, e não chovesse sobre outra cidade, e sobre o campo choveu, mas sobre outro não, o qual não choveu e secou. E andaram errante, 2 em 3 cidades, indo de uma cidade a outra, e beberam água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertesse a mim, diz Iá. Feri com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, as vossas vinhas, as vossas figueiras, as vossas oliveiras. Comeu a locusta, contudo, não vos convertesse a mim. Converter é tomar novamente, tomar uma nova forma de atitude. Enviei a peste contra vós. Olha, aqui, ó, 19. Enviei a peste entre vós, a maneira do Egito. Aos vossos jovens, batei a espada, e os vossos cavalos deixei levar preso. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não converteste a mim, diz Iá. Subverti alguns dentro de vós, mas como Iá subverteu a Sodoma e a Gomorra, né? E foste como um tição arrebatado do fogo. Contudo, não vos converteste a mim. Louvado seja Iá. Então, amado, para finalizar, Iá aqui mostra em Zacarias, louvado seja Iá, no livro de Zacarias aqui, Zacarias, deixa eu mostrar aqui, Zacarias, capítulo 3, somente 5 versículos. E mostrou-me o sumo sacerdote Iauxa, filho do sacerdote Josadac, o qual estava diante do anjo de Iá, e Satanás se lhe opôs a sua mão direita para se lhe opor. Mas Iá disse a Satanás, mas o Salvador, Iauxa, o Machia, disse a Satanás, o Iá te repreenda. Ó Satanás, sim, o Iá te repreenda. O Iá que escolheu a Iauxalã te repreenda. Este é um tição tirado do fogo. Então, ali, amado, como os filhos, como é filho, verdadeiramente filho, e filho para sempre. Israel e Iauxalã é como um tição tirado do fogo. Então, com Josué, que é Iauxa, é filho de Josadac, sacerdote, ele ali representava Iauxalã, ele como ali, filho do sacerdote ali, representando ali, e serviu como sacerdote também, representando ali. Foi dado a ele que tirasse as vestes sujas diante do anjo. E Iá disse assim, e respondeu, coloca ele, tira a roupa suja dele, de Josué. Disse a ele, eis que eu tenho feito passar de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E essas vestes finas simboliza Iá Machia. Só Iá poderá tirar essas vestes sujas de nós, para que Iá seja nossa veste de justiça. E assim, é como diz, é como um tição. Somos um tição tirado do fogo, pois andavas em caminho errado, mas aprove a Iá nos tirar, né, e trazer por este caminho, nos dar outra veste, que só quem pode dar. Não há nenhum outro que possa dar, nenhum outro que possa fazer isso. Só Iá
o Mashiach. Aleluia, louvado seja Yahweh. Gratidão, amado. Louvado seja Yahweh. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yalcha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.